Olá, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Você Empresário. E hoje eu vou receber, ou melhor, nós vamos receber aqui para um bate-papo a Ana Centrone. Ana Centrone, que é empreendedora, que fala de mercado de franquia, que tem muita história boa para contar. Ana, tudo bem com você? Obrigado pela oportunidade. Quero saber de toda a história. Fique à vontade para se apresentar aí para o nosso pessoal. Olá, Marcos. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha vivência, da experiência. No final, é uma troca, né? E eu estou aqui à disposição para a gente poder contar um pouco mais de como é que foi todo esse período aí na minha trajetória em varejo, em franquia e também empreendendo. Perfeito. Eu quero te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todo empreendedor, que é a seguinte: você sempre empreendeu ou teve um momento em que você trabalhou para alguém, para uma empresa, ou já começou direto empreendendo? Eu comecei trabalhando para a empresa, eu comecei como. Meu primeiro registro foi como balconista, né, de uma doceira bem conhecida aqui em São Paulo, que se chama Moros Pedaços. Eu trabalhei na Moros Pedaços por 18 anos. Eu comecei como balconista na empresa, junto com as donas da empresa. Eram duas lojas na época, e eu entrei em 86, eu tinha 15 anos, e em 89 a gente começou com o sistema de franquia. Então, a Amor aos Pedaços foi uma das primeiras empresas franqueadoras do Brasil, e eu fui uma das primeiras profissionais de franquia no Brasil. E eu fiquei bastante tempo, depois eu saí, e eu saí para empreender. Minhas irmãs trabalham até hoje em dia com loja de decoração de quarto de bebê e criança, e aí eu quis empreender junto com elas. Porém, como nós somos em três, eu não tinha condição, a gente abriu uma segunda loja, elas tinham uma loja, elas eram sócias já na Vila Olímpia, chama-se Mama Arte, e depois a gente pegou e foi abrir uma loja nos Jardins, porque o público é classe A e B, e a gente já quis se posicionar como público A e B. Encontramos o ponto, eu mesmo trabalhando procurava ponto todo dia, isso já era minha especialidade, coisas que eu já sabia fazer, e aí achamos um ponto na Melo Alves com a Estados Unidos, alugamos o imóvel, conseguimos alugar e montamos a segunda unidade. Foi aí o meu primeiro empreendimento, né? Minha Como, primeira como experiência como empreendedora, né? empreendedora. Eu ensinava todo mundo a empreender, porque eu trabalhava com franquia. Então, eu falei, agora eu vou aplicar tudo que eu sei. Só que, ao mesmo tempo, eu precisava continuar trabalhando, porque eu não podia depender. A loja era nova, ela logo de cara não tem o resultado que a gente precisava. Então, eu continuei trabalhando, fui trabalhar no Spoleto, fiquei 1 ano trabalhando no Spoleto, na área de expansão. A minha irmã tinha mais duas, uma ficava de uma loja, a outra em outra. Em 1 ano, a loja começou a dar resultado, eu saí do Spoleto e fui atuar junto com as minhas irmãs. Ficamos como sócias durante 5 anos. Não é fácil trabalhar com irmão. Então, aí já fica uma dica para quem busca empreender, para quem busca pensar em trabalhar com sócio, quer seja familiar ou não, é muito importante a definição dos papéis. Qual é o papel de cada um, quais são as expectativas que um tem sobre o outro, como trabalhar no dia a dia, porque isso parece bobeira no início, mas faz toda a diferença na sociedade e também no relacionamento familiar, se você está numa família, né? Depois de Concordo. 5 anos, a gente brigava, era difícil o relacionamento. Eu sou a irmã mais velha, e aí eu preferi sair da sociedade. Elas continuaram sócias, e aí eu voltei para o mercado de trabalho, e voltei para o que eu gosto de fazer e sei fazer. Fui trabalhar numa outra empresa de alimentação, de comida árabe, fiquei lá, e de lá fiquei lá 2 anos, e de lá eu fui trabalhar na Copenhagen. E na Copenhagen eu fiquei um tempo, um período, saí da Copenhagen e fui trabalhar no Girafas.
Caramba, só marca famosa também você só teve marca contato, né? famosa, só marca gostosa. Então, eu brinco que assim, e eu. E isso é uma coisa interessante do varejo, porque eu trabalhava com marca premium, que eu trabalhava com Amor aos Pedaços, depois eu trabalhei com Spoleto, que já era um pouco mais popular. Depois eu voltei para Copenhagen, que também era mais premium. Aí eu fui para os Girafas, que era um público bem popular, que é um público C e D, né? Mas não sei se todo mundo sabe, o Girafas é a quarta maior rede de alimentação do Brasil. Então, são mais de 400 restaurantes que tem no Brasil. Não Então, tinha ideia. ninguém tem. Só se você for fazer conta da quantidade de quilos de feijão e arroz que é produzido em 400 restaurantes diariamente, você fala, gente, isso aqui é um monstro, né? É uma marca deliciosa de se trabalhar também. Foi uma experiência muito gratificante. Todas as empresas que eu trabalhei, todas foram muito boas. E depois aí do Girafas, eu sempre tinha trabalhado em empresa nacional. Eu recebi o convite de trabalhar na Unilever, que é uma empresa multinacional, e eles estavam com um projeto novo que é a marca da Ben Jerry's, que é uma marca de sorvete americana, super conhecido também, super gostoso também. Desse tamanho com R$ 50, mas é bom pra caramba. É um dos melhores sorvetes do mundo. É um sorvete fabricado, toda a cadeia de fabricação é fair trade, né? Ou seja, todos os fornecedores são acompanhados e são produtos de alta qualidade. Para vocês terem ideia, tem duas fábricas no mundo. Uma na Suíça e uma nos Estados Unidos. Por quê? Para manter a qualidade do leite. Olha isso. Uau. Né? E as vaquinhas que produzem o leite, elas dormem de cobertor ouvindo música clássica. Isso é real. Uau. Então, a gente... E também tem outras curiosidades, por exemplo, o sorvete o sabor que mais vende no mundo, que é um sorvete de brownie. O brownie, ele é produzido numa padaria em Nova York, no qual eles contratam ex-presidiários. Então, além disso, a marca tem todo um trabalho de inclusão social, de responsabilidade social. Então, é uma marca muito gostosa de se trabalhar, é uma experiência para a vida, né? O Ben e o Jerry, eu conheci eles são vivos, né? Eles até hoje são atuantes no mercado, eles venderam a marca para a Unilever, mas o conselho é independente, eles fazem parte do conselho. Então, é uma marca muito interessante, quando a gente começa a entender por trás quais são os princípios e os valores, qual é o propósito da marca, é muito bom. E aí, eu saí da Unilever. Quanto tempo você ficou na Unilever? Unilever foram quase 2 anos. E aí eu saí e eu falei, poxa vida, eu trabalhei tanto tempo sem parar, eu vou tirar um tempinho para mim. E eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu fiz o caminho de Santiago de Compostela o caminho inteiro, né? Eu até brinco, porque minhas amigas já tinham feito o caminho inteiro, e eu tirava sarro delas, eu falava, imagina, ficar um mês inteiro andando na Europa, vai viajar para outros lugares, vai aproveitar. E eu acabei fazendo a mesma coisa, né? E é muito, assim, para quem ainda não fez, eu super indico. São quantos quilômetros? 800 quilômetros. Você fez uma caminhada de 800 quilômetros? 800 quilômetros. Caramba! Na verdade, é mais de 800, né? E eu atravessei o norte da Espanha todinha, eu fiz só a Espanha, eu não comecei na França, que é o caminho do norte, você pode começar pela França, mas o primeiro dia você começa pela França, são 8 quilômetros de subida, eu não quis arriscar, me machucar no primeiro dia, e comecei já em Roncesvalles, que é a cidade ali, a primeira, que é divisa com a França. E fiz o norte inteiro, fui sozinha. É uma viagem que você não está sozinha, porque você conhece muita gente, vai passando o tempo, você vai dormindo nos mesmos lugares, vai almoçando, tomando café da manhã, lavando roupa. Então,
é uma experiência muito boa para você pensar, se cuidar, ter um período aí de introspecção, reavaliar seus objetivos, porque isso também ajuda a empreender. Né? Isso também ajuda a você imaginar o que você quer e o que você não quer. Então, também é muito interessante. Eu fiz essa viagem foi em 2017, aí eu voltei para o Brasil e várias empresas começaram a me procurar para eu poder participar de processos seletivos, e eu falei, puxa, eu não quero voltar a trabalhar, eu Tá. quero empreender. E aí eu montei Não, uma. mas espera aí. Não quero voltar a trabalhar, mas quero empreender. Empreender é mais fácil do que trabalhar? Eu acho que não acho que é mais fácil, eu acho que é mais complexo, Mais né? desafiador. É mais desafiador, porque você tem que pensar em todas as áreas e você tem que atuar em todas as áreas. Ainda mais se você não está totalmente capitalizado, né? E também vai depender muito de que área que você vai escolher para empreender, né? Eu, naquele momento, escolhi ser consultora. Ser consultora, você não precisa estar muito capitalizada, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um resguardo financeiro, porque todo o teu a tua atuação que você venha a ter como consultora, às vezes não acontece no período que você precisa, ou você não tem a quantidade de clientes que você necessita para poder te subsidiar. Então, também requer um planejamento, né? E foi com isso que eu também tinha já me organizado, eu tinha uma reserva e me organizei para justamente empreender nesse caminho, né? Eu já tinha tido experiência empreendedora lá junto no varejo, junto com as minhas irmãs. Eu brinco que quem é do varejo, quem atua no varejo é um empreendedor nato, porque você está todos os dias trazendo soluções, indo Concordo. atrás de descascando abacaxi, trabalhando com cliente, trabalhando com equipe, trabalhando estrategicamente. Então, o varejo é uma grande escola para empreendedorismo. Né? Então, quem trabalha nesse setor já vem com isso de uma forma muito, vou dizer até um pouco natural, porque você vai aplicando aquilo tudo que você já aplica se você trabalha numa empresa para alguém. Né? E aí, quando eu fui consultora, eu convidei uma amiga minha que chama Anne para nós trabalharmos juntas. Já ouvimos falar dela. Inclusive, tem o episódio dela, tá aqui embaixo, viu? O diretor vai colocar um link. E daqui a pouco tem o diretor, hein? Para você que quer derrubar. O pessoal fala, viu, Ana? O diretor pergunta melhor do que o Marcão, só que o Marcão não sabe dirigir. Por isso que o Marcão apresenta e o diretor é o diretor. Eu Olha, já tá vendo? explico isso em todos os episódios, Tá porque vendo? quando ele vem com a pergunta dele, as pessoas falam assim, ué, mas por que não é ele o entrevistador? Porque eu não sei dirigir, gente. Basicamente é por isso. Mas ele vai colocar o link aqui do episódio da Anne, que foi maravilhoso. Um beijão para a Anne. E é o nosso primeiro episódio, que vai ao ar dia 2 de setembro. Quem está vendo esse episódio aqui com você, volta lá se já não viu o episódio da Anne. É É o isso primeiro aí. episódio do canal, dia 2 de setembro. Muito bom. E você vê aí, entre você e o diretor, vocês já deixaram os papéis claros, Muito né? claros. Quem é quem faz o quê, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. E isso, quando se fala em empreender em sociedade, em parceria, é exatamente isso, né? E, O e aí nós problema é que o começamos. diretor pergunta melhor que eu, Ana. Então não é Tá por isso. vendo? Tá vendo? A questão é porque ele dirige também. Entendeu? Então, assim, como eu não dirijo, aí não é o mérito. A gente deixou essa. Eu concordo, vou receber o elogio. Tá tudo acertadinho, mas tá tudo acertadinho porque o diretor dirige e apresenta, e eu só apresento mais ou menos. Mas estamos aí, não perde o raciocínio. Você encontrou com a Anne e foram E empreender. aí O que nós vocês fomos fizeram? empreender juntas, começamos a consultoria, né? Ela se chama Alvo Consultoria, atendemos vários clientes, vários parceiros aí durante mais ou menos 4 anos, né? E o que aconteceu? Veio a pandemia.
né? E a pandemia, ela nos trouxe muitos desafios, como todos nós tivemos, mas para quem é consultor, é um desafio maior também, porque quando você está atendendo as empresas, a primeira coisa que as empresas pensam em tirar numa situação como a que nós vivemos são consultorias. É o consultor. Né? Então, aí nós tivemos que parar com a consultoria e cada uma voltou para o seu caminho aí trilhado, que tanto ela quanto eu temos aí na carreira de executivas em empresas em área de varejo e de franqueadoras também. Eu estou numa empresa, ela está em outra, e voltamos também fazendo o que nós gostamos, porque a gente sempre gostou de fazer o que a gente faz, que é varejar, né? E o varejar, ele pode ser trabalhando em empresas, como também pode ser empreendendo. Perfeito. Você avançou bastante em vários temas. Eu, como combinei com você, antes da gente iniciar, para quem está vendo, a gente tem um chat privado, que aí a Ana vai falando e eu vou anotando temas que eu entendo ali que posso explorar um pouco mais. Eu quero voltar em alguns temas para você avançar, mas eu não quero perder. Você falou aqui da tua experiência trabalhando com o pessoal do Amor aos Pedaços. Particularmente aqui em casa, elas não estão em casa nesse momento, mas eu tenho 2 clientes assíduas do Amor ao Pedaço, é um tal de bolo de morango com leitinho, não sei o que elas amam. Então, eu gostaria de saber essa experiência. Primeiro eu quero falar de balcão. Eu trabalhei num bar e trabalhei no balcão durante 6 anos. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: trabalhar no balcão é um presente que Deus não dá para todos, mas quem tem que usar. Porque a leitura que você ganha das pessoas, ela é absurda. Você concorda com isso? E se concordar, fala um pouco sobre o tema, principalmente como levar atendimento para pessoas que recebem informação de maneira diferente. Quero falar um pouco disso com você, depois a gente vai falar um pouco mais sobre Amor aos Pedaços. Olha, eu falo que é uma escola, né? Você está no varejo, você está no balcão, você está aprendendo todo dia, porque cada pessoa é única. Cada pessoa é um universo, ela chega para perto de você com uma necessidade. Então, eu vejo que a gente sempre tem que estar aberto para o próximo, né? Vamos entender aquela história, aquela necessidade. As pessoas falam, quando você vai fazer treinamento em técnicas de vendas, né? Eu já fiz vários e também já dei muito treinamento. Muita gente fala a palavra encantamento, né? É uma palavra bonita, ela adoça todo mundo, mas eu digo que o encantamento ela está nas coisas básicas, né? E ela está naquilo que você demonstra que você está com satisfação fazendo. Tenho várias histórias aí, mas tem uma. Conta uma. Vou contar uma que me marcou bastante. Era um dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, no Amor aos Pedaços, sempre foi uma loucura, porque é véspera de Natal, todo mundo está atrás de comprar sobremesa para ceia. E era um dos dias que a gente mais trabalhava do ano. Dia das Mães era muito, dia da Páscoa, mas véspera de Natal, a gente chegava na loja às 6 horas da manhã, já tinha trabalhado dia 23 até meia-noite. Então, era super puxado, né? E eu já tinha fechado a loja, as portas, tudo. Já estava do lado de fora, eu e uma funcionária, eu inclusive ia dar carona para ela, porque a gente morava perto, e chegou uma cliente, tinha acabado de chegar, ela falou, vocês fecharam? E fez uma cara de triste. Eu falei, fechamos. Aí ela falou assim, é que eu queimei todos os bolos no forno. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu não tenho coragem de ir embora. E aí eu peguei e falei, não, mas a gente abre a loja para você. Eu abri a loja. Deixei, na época, era a Jane que estava atendendo, deixei a Jane atendendo a cliente, e eu fui para a cozinha montar os bolos. Montei todos os bolos. A Jane ainda vendeu sorvete para ela, que sorvete não é uma coisa que a gente mais vende, vendeu sorvete para ela. Eu vendi acho que 3 bolos ou 4, mais 2 quilos de sorvete, gente. A mulher saiu tão agradecida,
tão agradecida. E aquilo tomou o quê? Mais meia hora do meu tempo, mais 40 minutos do meu tempo. E eu deixei a pessoa... A solução, foi a solução do problema dela, e ao mesmo tempo, para mim, eu fiz um bem, ajudei o próximo, sabe? Então, é o tipo de coisa que o encantamento para mim é você estar disponível. Quando você está disponível, as coisas acontecem para você e para o outro também, né? Então, para mim, estar no varejo, atendimento, empreendedorismo, é a gente estar disponível. Você vendeu mais 2 bolos, ela salvou a ceia de Natal. Né? O valor para ela é ainda maior do que o valor para você, mas para mim tem muito sentido. Eu não sou muito de contar meus causos, porque, como eu te disse, o objetivo são ver os seus, mas eu tenho uma história de balcão que era assim: o pessoal, quando ia, era um bar, o pessoal falava assim, vê a minha. E o bar chamava, na Serra da Cantareira, Bar do Pedrão. Pedrinho, vê a minha. Eu era molecão, só que iam 3.000 pessoas lá. Olha. E eu não queria... E o cara, quando ele fala vê a minha, ele quer dizer o seguinte, ele está mostrando para as outras pessoas que estão com ele que ele vem muito, a ponto de que você sabe o que ele bebe. E na maioria das vezes eu não sabia. Então, aí eu inventei um macete, que eu falava assim, é com gelo ou sem gelo? Aí o cara falava assim, você já viu beber canelinha sem gelo? Eu falava, só para ver se você tá esperto. Eu ia lá, colocava o gelo, tal, a canelinha, e quando era sem gelo, ele, poxa, o meu uísque é cowboy, né? Deu, não, era só para ver se você tinha mudado. Então, assim, é o objetivo de encantar, porque eu não queria decepcionar a pessoa dizendo, mas eu não sei o que você bebe. Sim. Eu atendo 3.000 pessoas. Não, para ele era único. Era único. Eu era o único balconista, ele não era o meu único cliente. Mas eu ali muito novinho, ali, eu comecei com 13 e parei com 20. Foram 7 anos ali de experiência. Então eu entendo muito o que você está dizendo nessa questão da gente querer encantar, e esse era meu objetivo. Eu devo te dizer, eu ganhava mais dinheiro de caixinha do que de salário, viu? Então, para mim, a coisa funcionava bastante. Vamos falar ainda de Amor aos Pedaços? Você falou 2 pontos que eu quero explorar contigo. Eram 2 lojas. Aí eu anotei aqui, você me corrige se as datas estão certas. Em 86 você entrou, eram 2 lojas. Em 89 houve essa transição para abrir as franquias. Isso. Qual que era a sua função nisso? E quantas franquias o Amor aos Pedaços chegou a ter ou tem, caso você tenha informação? Olha, quando nós, em 89, já tínhamos umas 22 lojas próprias, e foi quando a gente começou o sistema de franquia. Eu era, se eu não me engano, nessa época, eu era consultora. Eu estava saindo de gerente de loja para coordenadora de loja ou consultora. Como eu conhecia muito a operação, eu treinava os franqueados. Então, eu também treinava os franqueados e treinava a equipe dos franqueados. E aí, rapidamente, como foi tudo muito rápido, começou a crescer de uma forma muito rápida a expansão, eu comecei a ser responsável pela área de treinamento da Amor aos Pedaços. E eu ia inaugurar as lojas onde tivesse, né? Então, naquela época, não tinha empresa de logística de alimentação como tem hoje em dia, e a Amor aos Pedaços chegou a ter mais 2 fábricas, que eram de master franqueados, uma no Paraná e uma no Rio de Janeiro. Eu trabalhei nessas operações também. E em 92, a Amor aos Pedaços teve loja em Portugal, com uma sócia. Eu fui trabalhar em Portugal, fiquei lá 40 dias, para ajudar a implantar a operação lá. Depois eu voltei para o Brasil, o Amor aos Pedaços abriu loja em Miami. Aí em Miami eu não fui, porque já tinha uma outra pessoa cuidando lá em Miami. Depois Amor aos Pedaços abriu também loja em Chicago. Então, e depois teve uma divisão da sociedade na empresa, né? E aí aí mudou um pouco. Eu fiquei no Brasil com as sócias do Brasil e a gente continuou crescendo a abertura das lojas no Brasil. Isso em 98, nós já devíamos ter umas 60 lojas. Uau! Sem empresa de logística.
Imagina com empresa de logística, né? Hoje eu não sei quantas lojas Amor aos Pedaços tem, mas deve ter umas 60, imagino, e continuam com as mesmas sócias. As mesmas sócias. Isso é importante, né? Porque daí não desfigura ali o que tem como propósito da empresa, né? Que a concorrência deles aumentou demais, né? Tem bolos mais simples, né? Sim. Tem bolos mais simples, mas várias unidades. As pessoas entenderam mais ou menos ali o objetivo e conseguem fazer com qualidade, mas ainda eu entendo ser uma marca muito representativa nesse segmento, né? Muito. Eu sou amiga delas até hoje, porque não tem como, né? Eu comecei quando eu tinha 15 anos, então a gente é muito próximo, a gente é próximo. Ah, sensacional. Chega um momento aqui dos bastidores, o diretor está alvoroçado com a sua pergunta. Apareça, diretor, esse é o momento que o senhor brilha. E eu tenho uma grande meta, né? Você sabe que aqui a gente, no Você Empresário, a minha meta é sempre que o diretor faça uma pergunta ruim, né? Porque as pessoas falam assim, o Marcão está torcendo para o diretor. Não, eu estou torcendo para o diretor fazer uma pergunta péssima. E se você não gostar, Ana, fique à vontade para falar. Ô, diretor, que pergunta ruim! Né? Então, a última vez que eu joguei essa praga nele, ele falou até com o microfone, ele fechou o microfone e começou a falar. Então, hoje eu estou mais leve para não causar esse alvoroço. Diretor, seja bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. A Ana está falando, está dando aula aqui sobre histórias, muitas histórias boas. A gente tem vários tópicos ainda para falar, mas a tua pergunta é sempre muito importante, diretor. Arrebente. É isso, Marcão. Ana, prazer falar com você. Você relembrou esse caso, Marcão? Tava até olhando aqui pro sinalzinho do microfone para ver se ele estava ligado. Falei, não, ele tem que estar ligado. Ana, prazer falar contigo. É muito legal o bate-papo, mas quero te fazer uma pergunta ainda sobre uma questão que você falou mais lá para o começo. Na questão de diferentes tipos de franquia ali que você trabalhou. Você falou tanto, né? Você falou de girafas, você chegou a falar de Copenhagen, falou de Ben & Jerry's ali, né? Do exemplo de Spoleto. Cada uma dessas franquias. Pois é, Spoleto também. São franquias que, como você mesma disse, atendem públicos diferentes. Então, elas têm abordagens diferentes dentro do mercado, né? Sim. São franquias muito grandes, mas cada uma tem a sua característica. Então, eu queria saber de você, Ana, assim, dentro do universo da franquia, enquanto tanto um posicionamento quanto em relação ao funcionamento dessa marca e dessa franquia também, se tem uma diferença muito gritante de uma franquia do Girafas e de uma franquia da Copenhagen, por exemplo. Quais são as principais diferenças delas na prática? E até agora, te falando, complementando, porque eu não falei, hoje em dia eu trabalho com franquia de tinta. Olha isso. Eu trabalho na Tintas MC. Então, eu mudei completamente de franquia de alimentação e estou numa franquia de tinta, né? Acabei de pintar um prédio, Ana. Você me fala isso há 60 dias. Me ajuda, Ana. Vamos, já, a gente resolve hoje, agora. E aí, o que eu posso te dizer é que, assim, eu trabalhei, são franqueadoras, todas as franqueadoras que eu trabalhei são franqueadoras muito sérias, muito comprometidas com o franqueado. Então, esses são pontos em comum, tá? Eu sou uma pessoa que sou muito responsável. Quando você decide trabalhar vendendo a franquia de uma marca, eu sou uma pessoa que gosta de dormir com a minha consciência tranquila. Então, eu sei, eu tomo cuidado de quando a marca que eu represento, eu sei que são marcas que são sérias, tá? Então, todas elas têm esse ponto em comum. Agora, em termos de público-alvo, posicionamento de marca, né? Como você comentou, um Girafas e uma Copenhague, é completamente distinto, né? Se você pega momentos de compra, né? O Girafas você come no horário do almoço e no horário da janta, e é uma refeição, né? Copenhagen, ou até uma própria Amor aos Pedaços, é uma sobremesa. Ou, pensando em Copenhagen, é um presente. Então, você vai consumir em momentos de datas festivas, ou você vai tomar um café depois do almoço,
né? Um desafio que a gente tinha no Amor aos Pedaços, por exemplo, era levar o cliente para o período da manhã, porque ninguém pensa em comer bolo 10 horas da manhã. Você vai comer bolo de sobremesa, né? Ou você vai comprar um bolo inteiro de aniversário. Então, você tem que se adaptar a esses diferentes momentos de compra e de consumo, né? E entender isso de uma forma muito rápida, né? Agora, por isso que eu digo que a gente tem que estar disponível, porque quando a gente está disponível, a gente está aberto para poder aprender. E estando aberto para poder aprender, você consegue ter mais informação, quer seja do cliente, quer seja do franqueador, quer seja do franqueado, quer seja da equipe, para você, como profissional, apresentar o melhor trabalho, né? Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, Bruno. Sim, não, era bem por aí, sim, Ana. Porque, de fato, né, são públicos diferentes e estratégias completamente diferentes também de posicionamento, apesar de serem dois gigantes, né? Sim. Mas na questão de operação, assim, você vê algo operacionalmente é muito distinto, desafiador, né? assim? Você pega, por exemplo, um girafas, eu brinco que você tem que fazer 70%, 80% da tua receita das 11 da manhã às 3 da tarde. Depois acabou. As pessoas comem menos à noite fora, em praça de fast food. Já um presente, você vende... Copenhagen, por exemplo, você vende muito quando? Na Páscoa, no Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, você passa um ano e essas datas são muito representativas, né? Eu digo quando tem picos de faturamento. Óbvio que você vende o ano todo, mas você tem picos de faturamento. Já a alimentação, você já trabalha com umas 12, 15 funcionários por loja. Às vezes 20, às vezes 30, dependendo do restaurante. Você já pega uma Copenhagen, são de 4 a 6 funcionários, né? Então, aí também já muda muito a operação. Em alimentação, você prepara arroz, feijão, batata frita, farofa, você prepara todo dia essa comida e você tem perda do produto. Já uma Copenhagen como chocolate, a validade do produto é maior. Então, você não tem tanta perda, você não tem perda diária, né? Então, são negócios diferentes em que você tem que avaliar essas nuances e avaliar dentro de você o que para você faz mais sentido para você atuar, né? Quando vem, por exemplo, um candidato de franquia me procurar, Ana, eu quero abrir um negócio, às vezes até um amigo, né? Você que tem experiência com franquia, me diz aí, qual que é o melhor? Eu pergunto, o que é melhor para você? Do que você gosta de trabalhar? Que área que você gosta de atuar? Porque o que é melhor para mim não é melhor para você, né? E há muito tempo atrás, a Amor aos Pedaços foi uma das primeiras a fazer isso, a gente instituiu na operação o test drive. O que era isso? A gente pegava candidatos de franquia e punha ele na loja 1, 2 dias para operar a loja, para ele conhecer a operação. Porque vinha, por exemplo, o candidato de franquia para mim no Amor aos Pedaços, falando assim, eu adoro fazer bolo. Gente, os bolos chegam prontos. É tudo que a pessoa não vai fazer. Ela vai montar o bolo, que é colocar recheio e cobertura, mas o bolo vem pronto. Tinha gente que falava assim, eu adoro cozinhar. Não vai cozinhar. Então, eu colocava a pessoa no test drive para desmistificar tudo aquilo que ela tinha na cabeça dela. Porque, no final, é um negócio. Como negócio, é gestão. É gestão comercial, é gestão financeira, é gestão de estoque, é gestão de pessoas, é gestão. Então, você tem que ser boa em quê? Se você é mais forte comercialmente, vai ficar na área de vendas. Se você é mais forte administrativamente, vai ficar na gestão financeira de estoque. Então, você tem que entender primeiro consigo mesmo o que você gosta. Qual é a sua principal aptidão? Para aí, então, poder ser direcionado para qual caminho seguir. Ah, mas depois tem a marca. Legal. Qual marca que você consome? Que marca que você gostaria de vender? Onde você vai passar? Contrato de franquia, gente, é de 5 anos. Onde você quer passar 5 anos da sua vida? Loja de shopping,
A alimentação, você trabalha 365 dias do ano. Loja de tinta, não. Loja de tinta, você trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, não trabalha de feriado, não trabalha aos domingos. Isso também já muda. Tem de 2 a 4 funcionários, numa loja mediana. Não, a validade do produto é de 2 anos, né? Mas é commodity. Não é um produto específico que só a Copenhagen produz, por exemplo. Né? Então, o desafio de ser commodity. Como é que você vai vender commodity que todo mundo vende? Onde você vai se diferenciar? No atendimento, na entrega rápida, num trabalho de fidelidade junto ao pintor. Então, aí, você tem que estar aberto para poder aprender essas nuances de cada negócio, né? Vou mais uma, hein? Pode? Ô, diretor. Por favor. Diretor. Empolguei. Tem o diretor que manda, né, Marcos? Tem essa também, né? O diretor que manda. Se ele quiser, ele me remove, né? Não, mas, assim, não. Primeiro, o diretor, nesse intervalo aí para a tua pergunta, eu acho que, assim, quando a pergunta é boa, a resposta tende a ser boa. Parabéns pela pergunta. E, assim, eu acho que quem está vendo isso, independente de ser franquia, que óbvio que nesse momento está sendo foco, mas é importante como empreendedor. Você fala no tempo em que você vende mais, porque alguns tipos de trabalho são sazonais. Você fala na quantidade de colaboradores. Você fala na identidade, que é o quanto tempo você se vê fazendo alguma coisa. Porque eu, molequinho, eu falava assim, quando eu crescer eu vou ter uma empresa porque eu vou ser rico com a empresa. E ganhar dinheiro, na verdade, é uma sequência de um trabalho muito bem feito, de algo que você domina e faz sentido para você. Senão, por pouco tempo aquilo faz sentido, que você vai perdendo o desejo de fazer aquilo porque você trocou seu tempo por dinheiro. E quando a pessoa se identifica, né, Ana, faz muito mais sentido. Foi uma aula que você deu, assim, sensacional. Espero que quem esteja vendo aproveite, porque tem muito ensinamento. Aí foi uma pós-graduação em 4, 5 minutos de explicação. Muito legal. Parabéns pelo teu conhecimento. Diretor, fica à vontade, faça mais uma. Então, só para fechar agora aqui, Ana, a última mesmo, mas ainda nesse tema, porque justamente na sua resposta você fala da questão, usando de novo, né, os exemplos de Copenhagen girafas, que era o que a gente estava falando mais, tanto na questão de um dia, quanto na questão de um período de um ano. Vamos colocar assim, você falou da questão de girafas, 70% das vendas acontecem num período de 3, 4 horas, né? Isso falando de girafas. E na questão da Copenhagen, por exemplo, é lógico, né? Você vai ter ali os períodos, Natal, uma Páscoa, que vai ter um volume muito grande de procura por aquilo ali, né? Um volume naturalmente muito maior. Mas, e no girafas quando está fora desse horário e na Copenhagen quando está fora desse horário? Como que tanto o franqueador como o franqueado, eles podem tentar tornar aquilo mais atrativo e tentar puxar mais gente para o horário em que aquilo ali, ou para o momento em que aquilo, teoricamente, está fora do foco de atenção, que é o momento de maior desafio, né? Nesse período que você falou, nos momentos mais importantes e no período do dia em que aquilo é mais procurado, é natural que as pessoas achem aquelas empresas mais facilmente, né? Mas e quando não é assim? Aí que eu acho que o brasileiro faz a diferença, né? Vem a criatividade, né? Então, a gente pega assim, por exemplo, você pega as operações de shopping center, de alimentação, você faz promoção para o horário das 3 às 5 da tarde, o almoço é mais barato. Você dentro de shopping, você tem um público de pelo menos aí umas 2.000 pessoas que trabalham no shopping todo dia. Essas pessoas têm que almoçar e jantar todos os dias. Então, você já tem um cliente fixo ali. Você pode dar desconto para ele, você pode fazer um trabalho de fidelização. Então, eu já, nas empresas que eu já atuei, a gente já utilizou desses caminhos, né? Para justamente trazer o público fora desses horários. Tua pergunta foi muito boa, porque eu continuo pagando água, luz, aluguel, funcionário, internet. Não elogia, não. Você não me cria um monstro.
Você está passando aqui hoje, depois fica para mim. Golpe no Marcão. Não, por favor, desculpa. Continue, eu não me contive. Aí você pega uma Copenhagen, por exemplo, né? Você vai fazer trabalho de vendas nas empresas. As empresas têm clubes para funcionários. Você vai lá e leva os produtos para vender para eles. Então, você não pode ficar mais esperando o cliente vir bater na tua porta. Você tem que ir até o cliente, né? Então, é assim que a gente acaba buscando algumas alternativas para não depender simplesmente daqueles dias ou períodos e fases que onde tem mais picos de venda. Perfeito. Fechado, Marcão? Excelente, pergunta boa, resposta melhor. Eu gostei muito disso, porque é assim, né? Hoje eu estou no serviço, né? Na corretora de seguros, inclusive, parabéns para a Silac Seguros, você que está vendo isso agora, estamos gravando no dia 13 de agosto, no dia 17 de agosto, a Silac completará 20 anos de existência. Olha. Então, 20 anos no Brasil não é para qualquer uma, parabéns. Não. Silac Seguros maravilhosa, que me deu tudo que possuo, mas é um serviço. E eu que vivi antes de vender serviço, que vendia alegria, né? Vendia cerveja, vendia mel, vendia café, eu só vendi, a única coisa que fiz na vida. Essa questão do produto, o vender o produto, aí a cabeça já vai... Você falou com o Bruno na primeira pergunta, você falou assim, não, que tem uma margem de perda. Daí eu já fiz uma conta, falei assim, então, imagina que a pessoa ela tem um custo de 100%, mas ela só fatura sobre 70%, ou seja, ela tem que pegar o custo e aplicar no 70% para rentabilizar. Eu pensei isso. Aí a segunda pergunta do Bruno também foi muito boa. Porque daí, na verdade, essa minha conta já mudou. Porque aqueles 30% que eu ia perder, eu já faço um preço menor para trazer para esse público, de repente, de 2.000 vidas que estão ali. É bom para ele, porque vai comer uma comida de qualidade. Nesse momento a gente está falando dos girafas. Eu acho que podemos falar também no espoleto, porque eu particularmente gosto também lá aprendi a primeira vez que comi uma comida que não fosse um macarrão com molho e com carne moída, foi no espoleto que eu comi uma lima macia mais diferente. Então, muito legal isso, esse reaproveitamento, entre aspas, né? Essa inteligência que você consegue, de certa forma, mexer um pouco no ticket médio. Se ele era de 30, eu faço por 20, mas esse 20 melhora a questão Melhora, porque você tem teu custo fixo, né? Então, como que você vai diluir o teu custo fixo? Né? Ajudando a pagar o custo fixo, o restante é lucro. Então, é essa conta que também tem que ser feita, que também tem que ser realizada, né? Então, é uma forma, por isso que eu digo, o brasileiro é muito criativo, da gente buscar soluções, né? Sim. E as soluções vêm, as soluções aparecem. Perfeito. Diretor, o senhor está satisfeito? Voltará para os bastidores? Depois que a Ana falou que se você quiser, você fica, porque você é o diretor, você pode me expulsar a qualquer momento. À vontade. Então, assim, o senhor voltará, então, pensará em mais uma pergunta aí para a volta. A gente tem alguns assuntos ainda importantes, falamos um pouco mais, demos ênfase aí à franquia, só que falamos de varejo, não era a gente nem tinha falado de varejo. É a primeira vez aqui que tem a oportunidade de aprofundar na questão do varejo, assim, sensacional. Então, eu vou aqui seguir a direção, aquele momento que eu sei que você gosta de colocar, a rede social da Ana, que estamos... Então, fique à vontade para brilhar. Diretor, se tiver uma pergunta, chame aqui no privado, o senhor já sobe. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Marcão. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Você viu que o diretor faz perguntas boas e por isso que ele é o diretor. O diretor é bom de perguntas. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? A gente falou bastante sobre varejo, que é um tema que me encanta. E entregar o produto, né? Você tem várias formas, pode chamar teu perecível, teu commodity, teu presente, tem aquele que você vende mais ali sazonal. Mas eu percebo em você que você gosta de fazer, você gosta de entregar produto, né? Que é algo que é a tinta que transforma, que traz uma alegria, é uma comida gostosa, é um presente. Isso vem do quê? Isso ali o berço, é uma coisa que você desenvolveu ali com o passar da vida? Eu e minhas irmãs fomos buscar essa característica, porque nós três somos assim. A gente tem um irmão também, meu irmão não é tão varejista quanto nós, as três são varejistas,
E eu fui buscar essa origem. Falei, mas de onde que veio isso, né? Nós somos netos de italiano e filha de mineira. Minha mãe era cozinheira. Todos nós cozinhamos. E bem, né? Oi? Mineiro que cozinha mal e canhoto ruim de bola é uma raridade encontrar no mundo, viu? O meu avô era mineiro, minha avó era... mas é outra comida, né? É outra comida. Imagina ainda misturado com o italiano, né? Então, mas a gente descobriu que quando o nosso bisavô veio para o Brasil, ele tinha uma banca de frutas no mercado de São Paulo, no Mercadão. Então a gente fala, essa é a origem, né? Foi de lá que veio, né? Então foi desse caminho. A gente tem muito prazer de atuar. Você falou bem, eu gosto mais de vender produto do que serviço. Eu sou uma vendedora também. Se você falar para mim, Ana, vamos vender seguro, eu vou vender seguro. Mas o prazer do produto, eu acho que ele é diferenciado, né? A entrega do produto, o balcão, ele é diferenciado, né? Então, isso é muito bom, ter contato com ponto de venda. Estou lembrando aqui de outra história. Uma vez eu estava na minha loja quando eu trabalhava com as minhas irmãs, eu fechava a loja e eu ficava, às vezes, fechando a parte administrativa. E aí tocou a campainha, a loja era de porta fechada, tocou a campainha, fui abrir. Quando eu abri, era a Maite Birman, que é casada com o dono da Arezzo. Eu reconheci ela e ela falou, muito educada, entrou, falou assim, você tá aberta? Eu falei, lógico, porque para mim, eu estou aberta a hora que o cliente quiser entrar, não é a hora que eu quero, é a hora que eu precisar. E aí ela entrou, eu atendi e tal, conversamos, depois a gente continuou se falando, e eu montei um bazar beneficente, na época, para uma maternidade que existe até hoje, que é para crianças. Eles fazem mais de 1.000 partos mensais gratuitos aqui em São Paulo. E parte desse bazar que eu estava fazendo, a renda iria para essa maternidade. E eu convidei a Maitê para ser madrinha do bazar. E ela topou na hora. Então, aquele meu atendimento, que eu já tinha fechado a loja, transformou em algo muito produtivo, tanto para mim quanto para ela. Então, você vê, é mais um exemplo que as coisas acontecem sem a gente planejar, mas justamente porque a gente está aberta, né? E para mim foi muito bom, imagina, a Maitê se disponibilizou da gente utilizar a marca, a imagem dela, ela trouxe várias amigas, divulgou o bazar, e essa maternidade conseguiu arrecadar um bom dinheiro para ajudar também. Então, a gente conseguiu aí transpor só o empreendedorismo, o comércio, porque empreender também é trabalhar na parte social, né? Concordo, Empreender é o impacto, né? Social, porque a gente também tem que devolver para o mundo que a gente recebe. Então, empreender também é isso. Você tem hoje, acho muito legal, né? Eu particularmente, depois divido isso com você, eu apoio uma longa em São Mateus, eu gosto muito, é ligada a esporte, então eu gosto bastante, faz mais bem para quem ajuda, sim, do que para quem recebe a ajuda, na verdade, né? Então, exatamente. Você falou, né, da boa energia, né? A água anda com água, né? No momento em que você faz um negócio ali de coração, você acaba impactando na vida das pessoas, né? Então, essa coisa de... Eu acho que, assim, empreender, na verdade, é acreditar, né? Acreditar em algo, né? E quando você se torna um empreendedor... e é um vendedor, né? Assim como você falou, pô, acima de tudo, sou uma vendedora. Então, assim, naturalmente, parece que tem um toque ali, não que transforme em ouro, não é Midas, mas que gera uma energia que tudo passa a dar certo, né, Ana? Que facilita, que as coisas andam, né? Tem uma outra história boa. Essa loja que a gente montou lá nos Jardins era uma loja muito vistosa. Porque imagina, né? Estados Unidos, esquina com a Melo Alves. Então,
uma das entradas para os Jardins, ida para Pinheiros, né? E a gente tinha a vitrine, as vitrines são grandes, e as vitrines eram muito bonitas, os produtos eram muito bonitos que a gente tinha, modéstia à parte, e chamava muita atenção. E uma vez eu recebi uma ligação de uma moça, que ela virou para mim e falou: olha, eu passei via a loja de vocês, e eu sou de Minas Gerais, eu tenho uns produtos aqui que são bolsas para maternidade. Você se interessaria em conhecer? Falei, lógico, né? E ela foi até a loja. Bom, ela fazia umas bolsas e umas malas, ela recriou o mercado de bolsa e mala de maternidade no Brasil. Porque ela fazia com jeans e sarja, coisa que ninguém fazia. Então, você imagina, homem não queria ficar andando com uma bolsa cor-de-rosa. Então, ela fazia bolsa cor de sarja, cor de jeans, super moderna, eram maiores, eram lindas, chama Belly Baby a marca. E a gente colocou Belly Baby, a gente colocou na nossa vitrine. Bom, em pouco tempo, todas as lojas de decoração de quarto de bebê e criança do Brasil queriam os mesmos produtos que nós, né? E ela vendia para os nossos concorrentes. A gente só depois acordou para não vender na mesma rua onde nós tínhamos lojas, né? Mas a gente foi a primeira. A gente se destacou, a gente se diferenciou durante um bom período, porque a gente apostou numa pessoa que ninguém conhecia. E o empreendedor tem que ter essa visão. Porque às vezes vem fornecedor para você, e se você falar mais uma bolsa, eu já tenho bolsa. Não, você não sabe o que está por vir. Às vezes é a melhor bolsa e você se fechou para uma puta oportunidade, né? Exatamente. Então, mais uma vez o que eu falo, você tem que estar aberto. Né? Estando aberto, as coisas chegam até você também e vêm possibilidades. E o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa aberta, porque senão as oportunidades não vão aparecer, né? Então, esse foi um exemplo também. Concordo demais. Tópico importante, você passou rapidinho, empresa familiar. Qual a parte positiva e qual a parte negativa? E como é brigar a semana inteira, entre aspas, com alguém e no final da semana, o churrasco da família tem aquela pessoa que você brigou a semana inteira. Fala um pouco disso para nós. Olha, não é fácil, né? Como eu disse, os papéis têm que estar muito bem definidos. Quem responde pelo quê? Quando tem graus de maturidade diferentes, é importante também definir um limite. Né? Olha, você vem até aqui, porque senão daqui para mim eu não consigo mais. Tem que definir os limites também. E mesmo os encontros sociais, eu acho que também não dá para fazer tudo o tempo todo, porque cansa. E é importante sentir saudade, né, Ana? É importante sentir saudade, porque cansa, e depois, sem querer, o assunto que era de final de semana vai para segunda-feira, o que era de sexta-feira vai para o domingo, né? Envolve os sobrinhos, envolve os filhos, que não tem nada a ver com a história, né? Cada um cria partido, né? Então, e aí também depende do valor de cada um. Para mim, família é uma coisa muito importante. Então, você definir onde estão os teus limites, até onde dá para ir, é muito importante, né? Tinha um casal de franqueados que eu atendia, que eles trabalhavam juntos. E uma vez eu estava treinando eles, e ela virou para mim e falou: mas, Ana, eu chego em casa, eu fico com ele o dia inteiro na loja. Eu chego em casa, ele vem me perguntar por que não tem fruta. Poxa vida, ele viu onde eu estava o dia inteiro. Então, essa coisa de quando vai trabalhar junto, quando vai trabalhar com família, é muito importante ter planejamento familiar também. Então, assim, se é um negócio que vai exigir muito tempo seu de dedicação no negócio, principalmente quando o negócio está começando, porque vai exigir mais de você, gente, se planeja, vai para o mercado, faz mercado para um mês.
entendeu? Não é para uma semana. Parece besteira o que eu estou fazendo, mas na hora que você chega cansado, você quer, às vezes, uma comida que esteja já congelada e gostosa e pronta, é muito mais prático e melhor do que você dormir com fome. Então, é importante fazer esses planejamentos, essas organizações, dividir com o marido, às vezes não ficar todos os dias com o marido ou com a mulher, né? Quem vai buscar os filhos na escola, quem é que vai levar para o médico, dividir mesmo se trabalha junto, né? Se for com irmãos, como é que vai atuar com os irmãos também? Então, dividir. Eu acho que pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. Eu já vi tanto uma coisa quanto outra, mas o mais importante é o respeito. Então, enquanto você estiver atuando com o outro, o respeito tem que imperar, porque senão o relacionamento pode ir por água abaixo. Perfeito, concordo. Eu acho que tem uma questão bem relevante nisso tudo, que é o seguinte, né? Quando você falou na questão do papel, independente de ser familiar ou não, o papel de cada um tem que estar ali muito claro. E ter uma briga que ou você tem no começo da empresa, ou você tem para acabar a empresa, que é a definição do papel. Porque Sim. quando você define o papel, naturalmente isso gera desgaste. Eu falei na Silax, eu tive um sócio na Silax que saiu, e o meu sócio na Silax há mais de 10 anos é o padrinho da minha filha. E eu sou o padrinho da filha dele. Um dia a gente sentou, falei para ele, olha, realmente você quer entrar? Porque uma coisa é a nossa amizade, outra coisa é o negócio. Tem coisas que eu não abro mão e tem coisas que eu abro mão. E a gente vem há mais de 10 anos trabalhando junto, cada um à sua maneira, cada um contribuindo à sua maneira, mas te falo assim com toda a certeza do mundo. Todo momento vocês concordam? Com certeza não. Mas Sim. quando você tem um papel definido, você tem uma última palavra. A gente não tem só um projeto junto, né? Então, por não ter só um projeto junto, a última palavra, em alguns momentos, em outros projetos, fica com ele. E por ficar com ele, essa última palavra já combinada, acaba que não se desgasta. Então, acho que o mais importante de tudo, se for para brigar, briga no começo, que é cada um definindo a sua função, né? É isso. Ótima colocação, que eu concordo com isso também. E isso diminui muito estresse, né? Você previne muita coisa, se antecipa muito problema, né? Perfeito. Ana, hoje a gente está colocando aqui abaixo, né? Quem gostou do bate-papo, quiser falar com você, então tá aqui o @AnaCentrone aqui no Instagram. E quem te seguir por lá vai encontrar o que nesse Instagram? O que você posta? Você fala sobre trabalho? Você é que nem eu falo de futebol, reclamo de política, dou frase motivacional. Depende do dia, eu não tenho compromisso nenhum com a qualidade da minha rede social. Como é a sua? Olha, o meu Instagram, ele é muito de mensagens. Eu gosto muito de passar mensagens. Então, através de uma poesia, através de um texto, através de algo que eu vejo que impacta em mim, eu gosto de compartilhar. Agora, eu falo muito sobre negócio no LinkedIn, e também podem me buscar no LinkedIn como Ana Centrone, que também vai me encontrar. No LinkedIn, ele fica, digamos assim, mais voltado para o profissional. Voltado para o profissional. E no seu Instagram já é uma coisa mais pessoal, né? Mais pessoal, mais social. Eu posto poucas coisas que eu faço. Eu realmente meu Instagram ele é mais de mensagens. Eu gosto de transmitir meus pensamentos, as reflexões, sabe? Perfeito. Acabei de clicar aqui, tá tudo brilhando, tá solicitado, tá? Você empresário pretende te seguir, você tem que liberar a gente para te acompanhar. Mas eu fico, de novo, só posso agradecer pelo seu tempo. Diretor, fica à vontade aqui para subir, agradecer pelo seu tempo, pela aula, acima de tudo, acho que muito conhecimento da tua parte. Eu gosto sempre de
terminar o bate-papo com alguém dizendo, nossa, dava para ir mais longe. Eu concordo com você que pensou isso, porque pior seria falar assim, esse cara está enrolando. Já podia ter terminado a meia hora. Então eu gosto quando a gente consegue terminar, não falamos do caminho de Santiago, isso daí é um bate-papo sobre espiritualidade, não falamos sobre um monte de outras coisas, mas é para poder te convidar de novo. Tá aí estou à disposição. Está aí a artimanha das entrevistas, que é deixar assuntos pendentes. Diretor, ficou alguma pergunta em cima dessa parte final que você queira fazer? Não, acho que tá tranquilo. Fechamos bem, fechamos em alta. Então, perfeito. Ana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por trazer tanto conhecimento. Parabéns pela sua trajetória. E para você que está aqui nos acompanhando, né, a gente pede o de sempre, né, Bruno? É o like, compartilha com o amiguinho, faça isso, por favor. E esse foi mais um episódio do Você Empresário.